Irmão, a paz de Deus. Tudo bem com os irmãos do grupo? Aqui nós estamos bem. Sei verdadeiramente que os irmãos não me conhecem, porque nunca mandei áudio nenhum. E nunca fiz pergunta nenhuma. Mas eu olhando nesse grupo, eu vendo que alguém desse grupo tem dúvida da graça que está. Então está fazendo pergunta. E eu senti de passar para vós, porque tem alguém desse grupo que diz que será que essa graça é verdadeira? Será que esse batismo é o verdadeiro? Então, o Senhor me fez saber em passar. O irmão ou irmã que tiveram tempo, porque precisa ter tempo. Você vai ler 3 de São João, acerca quando Jesus instruiu Nicodemas, acerca do novo nascimento. Você vai ler ele inteiro, começa aqui no verso 1, 2, vai até o 8, depois ao 20, e depois termina ao 21. O irmão que está nessa dúvida, lê, por favor. Se tiver dúvida, pergunta. Que senti da parte de Deus de passar para você. Porque muitas das vezes nós temos que ler as Sagradas Escrituras e nós temos que pedir sabedoria de Deus, entendimento, para poder entender que essa graça ela não é do homem, ela não é da mulher, ela é de Jesus Cristo. E se Deus nos chamou nesta graça, nós não temos que ter dúvida. Porque se nós ter dúvida daquilo que Deus nos chamou, então nós somos como um vento que nasce e não sabemos para onde vai. Mas o irmão ou irmã, não sei quem, que está com dúvida, eu creio que é uma dúvida, porque perguntou, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no batismo, é certo? Então, para que não tenha dúvida, por favor, lê inteiro, lê na comunhão, pede para Deus discernimento, que Deus vai dar. E se tiver dúvida, pode me chamar, que o que Deus me dá eu explico, porque nós temos que confiar primeiramente em Deus, porque foi Ele que nos revelou, foi Ele que nos chamou, e nós não temos que confiar em homem e nem em cavaleiro. Nós temos que confiar no Senhor, que o que o Senhor falou é verdadeiro e puro e santo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, Deus quem guarda o grupo, né? Nós estamos aqui para examinar as escrituras mesmo, né? E a graça não é daquele que quer, e nem daquele que corre atrás. É o Senhor olhando do céu e tendo misericórdia de nós e revelando para nós. E eu digo para os irmãos de coração e de alma, faz 47 anos, agora dia 16 de agosto, que foi dia 2018, que Deus me chamou. E não foi o homem que me revelou essa graça. Não foi ninguém que me anunciou. Deus me deu um arrebatamento de espírito, eu era criança. Eu tinha 10 anos de idade, quando Deus me revelou essa graça. Então, se alguém tiver com dúvida, pode tirar a dúvida do coração, porque esta é a graça verdadeira. Mas se ler ali, Jesus instrui a Nicodemas acerca do Novo Testamento. Se o irmão ler a página inteira, ou a irmã vai entender o que Deus requer. Porque o Senhor, Ele veio para nós ensinar a nós como devemos andar. E nós não podemos ficar questionando, será que eu estou na graça? Será que isso? Não. Nós servimos a Deus puro e verdadeiro, que não deixa nós confundidos e nem envergonhados. Como Nicodemo, ele estava sem saber, e ele foi ter de noite com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus explicou para eles tudo. Eles tiveram uma conversa longa, então ele deixou uma carta escrita aqui. Se os irmãos lerem a carta, os irmãos já vão entender o que Deus quer, tá bom, irmãos? Não sou eu ensinando ninguém, mas foi o que Deus pôs no meu coração. É o que eu entendo, porque para mim o Senhor revelou na minha criancíssima. E quando eu completei 15 anos de idade, o Senhor me chamou. Porque eu sabia que eu fui procurar essa igreja que o Senhor tinha me revelado há 10 anos atrás.
Isso eu batizei no ano de 70. Então, não foi ninguém, o Senhor me deu esse privilégio. E hoje eu agradeço a Deus de ser chamada filha do Deus Altíssimo. E eu não tenho dúvida do batismo que Deus me chamou, do caminho que eu estou, né? Na verdade não é placa, mas sem a placa você também não chega. Então, é a mesma coisa, eu vou para o Rio de Janeiro, mas se eu não tiver uma placa, eu vou chegar lá como? E assim é a graça. A graça, ela tem que ter um nome. Então, irmãos, e a graça é Jesus Cristo, né? E vamos aí, perdoa eu porque não sei expressar e não sei também conversar, mas Deus pôs no meu coração. Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem em nome do Senhor Jesus e passa para mim o que eu posso entender, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, Deus guarde e tenha um bom dia nesse dia, tá? Deus abençoe. Irmã Vera, paz de Deus, viu? Eu entendo que a irmã está contente na congregação, está feliz, né? A irmã entende e sente que Deus te chamou aí, que Deus quer a irmã aí e que a sua consciência está limpa e tranquila para produzir frutos de louvor a Deus aí na congregação. Mas essas coisas não significam que a congregação seja a graça de Deus, tá? Nenhuma denominação pode ser a graça de Deus, porque a graça de Deus, irmã, ela é duas coisas. Primeiro, ela é um favor. Ninguém pode ter posse de um favor, tá? Um favor de que Deus te perdoou sem você merecer ou ter feito nada por isso. Ponto. O segundo estágio, quando a gente se sente na graça, é quando Deus te dá o Espírito Santo da graça. Tá? Ele te dá o Espírito Santo, te agraciando, te enchendo, né? E lá Jesus disse que quando ele der esse Espírito Santo, vem ele e o Pai morar na pessoa. Não que venha realmente Deus e o Filho, mas eles são representados na pessoa do Espírito Santo, que ele vem cear dentro de nós. Então, quando a pessoa está sentindo-se cheia do Espírito Santo, ela está na graça. E isso acontece em diversas igrejas, irmã. A pessoa pode estar em diversos lugares. Em outras igrejas tem pessoas com o mesmo discurso da irmã. É igual. Que Deus chamou ela lá, que ela está feliz, e ela está lá há muitos anos, batizada há 40, 50, 60 anos, que eu já conheci pessoas assim. E muito crente, tá? Muito crente. Eu conheci uma senhora um tempo atrás, que ela era batizada há 54 anos em outra igreja, né? E se você olhar o comportamento dela, uma senhora muito crente. Para batizar, ela apanhou, foi perseguida pelo esposo. Para ela orar, ela ia lá para o fundo da casa dela, orar escondido atrás de umas bananeiras. E não é da congregação, irmã. Entendeu? Entendeu o esforço e a luta? A pessoa só faz isso, irmã, quando verdadeiramente sente o Senhor dentro dela, que dá força para enfrentar todos esses desafios. E aí, no Evangelho de São João, capítulo 3, Jesus está instruindo Nicodemos, explicando para ele o que seria a nova aliança. Tá? Não está falando de denominação nenhuma. Aliás, não existe nenhum ponto bíblico que justifique essa teoria de que a congregação é a graça. Não existe na Bíblia em lugar algum. Primeiro ponto, porque naquela época, nessa passagem que a irmã cita, existia somente a lei, nem a graça existia ainda. Então ele está explicando que depois de todas as coisas consumadas, a pessoa vai se batizar nas águas, que é o batismo do homem. É o batismo que Deus deixou para o homem fazer, é um serviço para o homem. E depois Deus dará o Espírito Santo, que é o único batismo, que é o batismo verdadeiro, aquele que só Deus faz, tá? Então, quando Deus te der o batismo do Espírito Santo, você está agraciado neste momento, já está escolhido, né? Ou ali eleito para caminhar a graça. Entendeu? Ele está falando disso, não tem nada a ver com denominação. E posterior a isso, as cartas de Paulo, não existia guerras denominacional igual tem agora.
cada um puxa a sardinha pro seu lado, querendo dizer que a graça verdadeira é a dele. Não existia, tá? Então não vai ver ensinamento nenhum dizendo, essa denominação é errada, essa... Não tem, porque só existia o cristianismo e o judeu. É a única divergência que tinha. As cartas, algumas delas, Hebreus e Gálatas, ela aborda isso, que a lei acabou e agora é a graça. A graça, irmã, para justificar, nós da congregação, a gente erra grave, porque o que se fala lá? Não, porque nós saúda com ósculo, porque a gente usa véu, papipi, papapá. Presta atenção, irmã. A graça as pessoas recebem sem estar em igreja nenhuma, sem estar usando nenhum véu, sem estar dando ósculo santo nenhum. Ou seja, a graça simplesmente acontece. Deus te dá, Ele te converte e te dá. Então, irmã, a graça não é composta por doutrina, por um conjunto de doutrina. A gente tem um conjunto de doutrina mais perfeito. A graça não é a interpretação verdadeira da Bíblia. Não, porque a gente tem a revelação, a gente tem a verdadeira interpretação da Bíblia. Irmã, isso é pensamento humano, tá? Isso já está beirando um fanatismo e uma idolatria. Tá? A gente que é um pouco mais esclarecido, a gente anuncia apenas Jesus Cristo, Ele é o Salvador, acabou, entendeu? Não existe salvação por intermédio de homem algum e de denominação nenhuma, tá bom? Não importa se a pessoa saúda com a paz de Deus, ou com a paz do Senhor, ou com graça e paz. Isso aí não é salvífico, irmã. Ou seja, não é esse conjunto de regras que faz a pessoa ser mais crente ou ir para o céu. Não é essas coisas, tá? Na época dos apóstolos, eles tinham comportamentos diferenciados em cada igreja deles. Você pode ver que existem diversos tipos de saudações diferentes, tá? Modos de fazer batismos diferenciados. Jesus, ele só diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala para pôr o nome, em nome do Senhor Jesus antes. O apóstolo já fala uma coisa, o outro apóstolo já fala outra. Não existe regra, irmã, regra perfeita ou a verdadeira receita. Não, irmã. Todo ser humano será salvo unicamente pela fé. Se você tem fé e crê do fundo da sua alma, e você então trabalha para manifestar e produzir frutos que louvam a Deus, ou seja, para manifestar a caridade, ponto, você está na graça e vivendo e repartindo a graça. É a única coisa que é necessária, tá bom? Deus abençoe.